Olá, boa tarde. De novo aqui, sábado às 4h30, que é o horário que eu costumo fazer as lives. Hoje eu vou conversar com a Thaís Bambosi, que também foi minha colega na pós-graduação em História da Arte. Olá, tô vendo pessoas conhecidas. E aí eu vou esperar um pouquinho só a Thaís entrar pra gente conversar. Me digam se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem também. Vão dando esse feedback. Já vi a Thaís aqui. Aí eu só fico esperando ela solicitar pra entrar e aí a gente começa. Eu adorei as perguntas que vocês fizeram no box de perguntas. E se vocês tiverem mais perguntas para fazer por aqui, mandem. Aqui. Da Itália tá tudo ótimo. Que bom, que bom. Oi, Ju. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Você tá me ouvindo, me vendo? Tudo certo? Eu tô te ouvindo bem, te vendo bem. Legal. Eu também. Deem esse feedback aí pra gente. Mas acho que Sim. tá ótima a conexão. Ai, que bom. Então, vou amar. Ai, que legal. É minha professora de artes do colégio. Que legal. Olha, já que você falou isso, ai, quanto carinho. Eu Fofa. acho que é um bom jeito da gente começar, Thaís, você se apresentar e aí você contar. Fizeram essa pergunta, eu achei bem interessante, assim. Lá no começo, quando você era menor, se você já sentia que você tinha uma conexão ou é uma coisa que foi vindo depois? Como é que foi isso pra você? Tá. Bom, oi, gente. Meu nome é Thaís. Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci e cresci no interior, numa cidade que chama Matão, que é perto de Araraquara, Ribeirão Preto. E, bom, uma cidade pequena, lá não tem museu, não tem livraria. Começou a ter cinema quando eu era pré-adolescente já. Quantos Então, habitantes, Thaís? tem uns 85 mil, eu acho, hoje. É pequena mesmo. Então, assim, quando eu era criança não tinha muito acesso a museu, exposição, esse tipo de coisa. Mas o meu pai é uma pessoa que sempre gostou de arte, assim. E eu acho que o meu primeiro contato foi com um livro dele. Ele tinha um livro do Salvador Dalí. Uhum. E eu lembro muito de ver o livro, assim, as imagens, né, as obras, e ficar muito encantada com aquele universo, assim, do surrealismo e tudo mais. Meu pai também desenhava, pintava, como um hobby, assim, então eu era apaixonada Qual que é a pelas... formação dele? Meu pai é formado em administração e em direito. Então era um hobby mesmo, assim, dele desenhar, pintar. O meu avô também gostava muito de artes, ele fazia soldadinhos de chumbo, pintava. Então, assim, na minha família tem essa veia artística Tá. e eu cresci com isso, assim, então, vendo esse livro, quando eu era bem criança, assim, uns 8, 9, 10 anos. Eu pedi para minha mãe me colocar numa aula de pintura. Tinha uma moça lá no interior que ela dava aula de pintura a óleo, óleo sobre tela, né? Então eu lembro de pedir para ela para fazer essa aula, ela me colocou, eu e Eu uma vi que você amiga. postou recentemente, né? Eu achei uma graça aqueles trabalhos. Sim, aí eu tive esse contato, aprendi um pouco a desenhar, eu sempre desenhei, Isso com assim, quantos anos, mais ou menos? uns 9, 10 anos, por Tá. aí. E aí eu fiz um tempo de aula de pintura a óleo com ela. Mas também depois acabou que fui pro colegial e era um hobby mesmo, assim, sabe? Nada muito profissional, assim. E eu sempre gostei muito, né, de desenhar, de pintar. Minha aula preferida, aula de artes.
Então, eu cresci, assim, com essa influência de casa, mas Uhum. nada muito, sabe? Acho que a primeira vez que eu fui num museu ver uma obra foi quando eu mudei para São Paulo mesmo, em Já 2010. com quantos anos? Eu mudei com 18 anos, 17, 18 anos. Eu vim fazer faculdade, né, aqui em São Paulo, mas eu vim fazer faculdade de Direito na PUC. Mas foi assim, eu tive essa influência de casa, assim, e também com não, nada de muito acesso na cidade. Mas acho que nós, nos anos 90 assim, a gente foi se desenvolvendo com a internet, né? Então, fui tendo acesso a obras e artistas pela internet mesmo, também de longe, a filmes e tudo mais. Mas, assim, contato presencial mesmo foi quando eu mudei para São Paulo. Eu sempre quis morar em São Paulo, né? Era meu sonho, assim. Um pouco por conta disso, será? Sim, para ter, eu, tipo, ter acesso a cinema, a livraria, a museu. Foi muito nesse sentido, assim. Na minha cidade, até hoje, assim, é muito difícil essa parte cultural, sabe? Tem um centro cultural, mas é muito, não é muito desenvolvido, assim, não tem muitos eventos, é aquela coisa bem de interior mesmo, sabe? É mais limitado, né? Você falou a nossa geração, é uma coisa que eu acho incrível que a gente teve, que os nossos pais não tiveram, é o zoom nas obras, né? E a alta Sim, definição. Muda uhum, tudo. sim. E eu acho que a primeira vez que eu tive um contato com uma obra de arte, além do livro, depois foi pela internet, né? Eu lembro de descobrir quem era Frida Kahlo, assim, na minha pré-adolescência, pela internet, e ficar, nossa, gente, tipo. E eu sentia muita falta disso, assim, dessa parte cultural da cidade mesmo. Então, pra mim, sempre foi muito essa coisa do hobby, sabe? Ah, ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar, então nada muito além disso, assim. Muito concreto. E aí Sim. você ficou um tempão sem se conectar com a arte ou você sempre foi fazendo em paralelo? Como foi? Eu sempre fui desenhando, assim, tinha meus materiais, mas era hobby. Desenhava, pintava, sempre gostei, assim. E aí, quando chegou a época de vestibular, né? Eu tinha 17 anos, assim, então não sabia o que fazer. Eu lembro de Como a ficar. maioria das pessoas, A gente é muito novo, né, para escolher, muito. assim. Hoje eu vejo muito isso, assim, como a gente está despreparado para escolher uma profissão. Na época eu achava que, ah, não, vamos lá. Mas aí eu sabia que eu era de humanas, mas eu não sabia bem o que, assim. Então eu lembro de visitar uma feira de profissões e gostar de várias coisas. Ah, gostei de jornalismo, gostei de publicidade, gostei de história, prestei geografia e acabei não Um indo pouquinho de fazer. tudo. Sim, gostava de várias coisas, né? E aí foi muito difícil para mim escolher assim. Só sabia mesmo que eu era uma pessoa de humanas. E aí eu tive muita. Meu pai fez direito, né? Ele não exerce atualmente, assim. E ele deu uma influenciada, assim, de falar que era uma boa carreira, que ele não exerce, mas que foi bom para ele entender várias questões da vida, que ia ser um curso bom para uma formação, assim. E eu acabei indo nessa, assim, optei pelo direito, vim para São Paulo Mas e nesse momento você não tinha clareza, né? Ou você não, tinha uma voz. É legal você contar isso para as pessoas que estão na dúvida, que sentem que querem, mas não conseguem. Você tinha uma intuição lá atrás ou nem isso? Ju, para mim nunca foi uma opção fazer artes, assim. Eu não sei se é pelo contexto que eu tava, tipo, de uma cidade pequena em que a arte não é uma profissão, em que, sabe, tem todo esse contexto histórico também, que é Familiar também, né? Porque muito isso é uma forte. pergunta que as pessoas sempre fazem aqui, principalmente para artistas que já estão mais consolidados, e se eles tiveram algum artista na família, porque se você não viu isso em algum lugar, é mais difícil mesmo você falar, nossa, é isso, a pessoa vive disso. É E possível, né, viver disso e trabalhar com isso também, ver a arte como um trabalho, né?
E isso é uma grande questão, assim, que muita gente não vê, acha bonito, acha legal, mas não entende que existe um trabalho ali, né? Muita pesquisa, muito trabalho. Uma formação, né? Toda uma formação, às vezes técnica, às vezes acadêmica, que também é uma Sim, coisa que... exatamente. E nesse momento, assim, de vestibular, para mim não era nenhuma opção. Tá. Não era, ai, fazer artes. Nossa, tipo, não, você vai passar fome, você vai trabalhar com o quê? Mas internamente você sentia esse desejo ou nem isso? Eu não via como uma possibilidade, assim, Tá, tipo, de profissão, de, eu vou tá. ser artista nesse momento e não conseguia ver isso, assim. Mas eu sempre tive essa coisa em mim, assim, de pintar, de querer desenhar, de estar sempre fazendo alguma coisa. E aí eu fui fazer direito. E no começo eu gostei bastante da faculdade, assim, o começo é bem legal. Mas lá pro segundo, terceiro ano eu comecei com umas crises, assim, tipo, gente, não tô gostando, acho que não é isso. E eu senti meio uma vontade muito grande, assim, meio que uma coisa que vem de dentro, assim, de, não, vou pintar. Então foi quando eu retomei, assim, fui comprar material, comprei uma aquarela e comecei a pintar mais, assim, sabe? Sei. Em casa. Então veio, acho que para sair desse universo do direito, assim, existe um grande grupo de frustrados com o direito. Todo mundo que eu converso, assim, que fez essa faculdade tem questões. É Mas eu acho mesmo. que por ser um curso muito formal, assim, sabe? Na forma que você fala, na forma que você se veste, no jeito que você Sim, tem sim, que fazer tudo, sabe? sim. E isso não combina muito com. Acho que tá uma coisa meio ultrapassada, assim, hoje em dia. E, e aí eu sentia que eu não pertencia a esse lugar, sabe? Tem um advogado aqui Sim, um presente. ex-advogado presente. Tem outros que eu já vi que entraram, mas, Somos mano, eles vão muitos. se manifestando aos poucos. Engessa muito. Sim, Não, tem pessoas que estão realizadas fazendo isso, tá tudo sim, com bem. certeza, com certeza. É que eu não me sentia pertencendo, assim, a esses lugares. Eu fui trabalhar num escritório de advocacia no terceiro ano da faculdade, assim, um grande escritório. E aí eu entrei naquela rotina, Que assim, eu foi falei, uma conquista, eu imagino, né? Uma sim, conquista. fiz várias provas, fiz entrevista, nossa, consegui entrar num super escritório renomado. E aí eu cheguei lá e eu, gente, não pertencia àquele lugar, assim, dava pra ver, sabe? E por mais que eu trabalhava muito, eu estudava, sabe, eu tava disposta, eu entrei com essa cabeça de não, tô disposta a trabalhar muito, a conhecer esse universo, assim, Uhum. mas eu vi que, assim, eu não podia ter outros interesses. Isso foi uma coisa que pegou muito pra mim, sabe? Como Então, assim? a sua vida vira um escritório de advocacia, assim. Então, eu tinha outros interesses. Eu queria ler literatura, outros livros. E não dava tempo. Queria ir no cinema. Eu queria ter uma vida fora do trabalho e desse universo do direito, assim. E era muito difícil, assim. Muito. E aí eu falava, gente, mas eu acho uma qualidade, né? Você ter vários interesses, assim. Uhum. Querer fazer outras coisas e não tinha espaço para isso. Falei, bom, esse estilo de vida acho que eu não vou conseguir, assim. Tá. Que era É muito legal você sofrido. falar isso, porque às vezes quem ainda tá na dúvida, às vezes começa assim, né? Tipo, Uhum, que nem você falou, estilo de vida é uma coisa que vai pautar muito do nosso tempo, né? sim. E aí, assim, eu fui, quis conhecer, quis ver como era, e aí tive a certeza que não era para mim, assim, que era para mim era muito importante, era sofrido eu não poder ler outras coisas, falar de outras coisas, conhecer, sabe? Olha que Então, legal. Mas. Ai, não sei falar. Tyler, eu sou super assim, querer abraçar vários universos. É, e muitos artistas são assim, são meio multi. Tanto é uhum, que eles nem ficam em uma só linguagem. E às vezes a pessoa está se sentindo angustiada, achando que ela está errada de alguma forma, né? sim. Porque Agatha, Ah, porque
tô errada, porque não é possível, algumas pessoas são mais, né, com um caminho mais reto e eu nem tanto, e é muito legal mesmo. É, é muito legal, tipo, entender que não necessariamente, né? E não Sim. necessariamente tem a ver com você ficar tentando se forçar a escolher uma coisa. Sim, e hoje eu falo isso com muita tranquilidade, assim, mas na época foi muito sofrido, né? Porque você tá ali no meio da Eu imagino. faculdade, todo mundo indo para grandes escritórios, e aí só eu que não gosto, só eu que não me identifico, o que que eu faço? Eu vou prestar um concurso público, então. Que aí também era Hum. outro estilo de vida que eu ia ter que abandonar tudo o que eu gosto, o que eu quero viver, o que eu quero conhecer, para ficar decorando o livro X para prestar a prova, assim, por anos. Então eu comecei a não me sentir pertencente, assim, não me encaixar nesses lugares, sabe? E E como aí que você se sentia internamente, assim, meio perdida, meio angustiada? totalmente, assim, fiquei muito tempo perdida. Tinha a minha salvação, assim, era uma ou outra matéria que eu gostava muito, tipo direito constitucional, direitos humanos, eu amava, assim, direito internacional, que Uhum. foram as minhas salvações, assim. Aí depois eu cheguei a sair do escritório, um momento de muita crise, assim. Saí do escritório, fui fazer um intercâmbio que tinha pela faculdade, para fazer um semestre da faculdade fora. E aí E você já aí estava no seu limite, assim, no imagina. limite. Aí eu consegui essa bolsa para fazer um semestre fora, fiz em Portugal. E aí me deu um respiro, assim, sabe? De tipo, Uhum. ir conhecer uma outra universidade, outro país, minha primeira experiência morando fora. E aí eu consegui, tipo, tomar um fôlego para terminar a faculdade, assim. Porque aí também quando eu voltei fui trabalhar num órgão público, que eram 4 horas por dia, era um pouco mais tranquilo, assim. E aí eu terminei a faculdade, consegui terminar e foi tudo bem, assim. Mas eu comecei a ficar preocupada, assim, em termos de carreira. Gente, o que que eu vou fazer? Porque concurso não vai rolar. Escritório, eu acho que eu não tenho perfil. Mas você ainda não tinha clareza que você queria se dedicar mais à arte, ou já tinha? Não, nesse momento a arte era assim, a válvula de escape. Tipo, eu tava Ah, em casa, tipo, ai, pra sair desse mundo, desse ciclo, eu ia e pintava. tá. Então, ela foi sendo minha válvula de escape, assim, durante a faculdade, até que, enquanto isso, eu visitava exposições, estava sempre, né, Conectada. conectada com isso, até que chegou um ponto, assim, no fim da faculdade, que eu falei, não, é meio que um chamado, assim. E foi engraçado, porque na época, meus melhores amigos da faculdade, todo mundo teve essa epifania, assim, de Saiu. uma foi estudar teatro, outra foi estudar letras, três amigos foram para letras, então todo mundo assim que tinha outros interesses, meio que, gente, não dá para ficar só nesse mundo. A gente até tinha pessoas que gostavam, trabalhavam com isso, mas só isso nunca vai ser o suficiente, sabe? E aí, Olha que legal que eu falei, né? Que eu acho que você contar o seu depoimento, por mais que seja uma coisa corajosa e em algum lugar até um pouco dolorida, porque não deve ter sido fácil, a Agatha escreveu, eu estou exatamente nesse dilema. Muitas pessoas, né, às vezes não percebem que é por isso, né? Que uhum. não se assumiram e não estão tendo coragem ou não sabem como, né? E é muito Aí difícil, vou largar a faculdade no vou meio. largar tudo. Não é todo mundo que tem apoio financeiro dos pais, da família, enfim, para fazer É uma isso, né? minoria muito ínfima, né? Uhum. E acredito que mesmo os que têm, também é muito complexo tomar essa decisão, né? Porque daí você está colocando meio que a sua vida na mão de uma outra pessoa, né? Porque a gente sabe que vida financeira, pelo menos ao meu ver, é igual a liberdade, a autonomia, né? E Sim, aí, sim. às vezes, até um marido ou sei lá, mas você vai estar um pouco, né, na mão dessas pessoas que Sim. teoricamente vão te ajudar. E a E, Iris falou, a Thaís sempre foi muito sensível, tem tudo a ver ah, com artes, que bom que se encontrou. fofa. Ai, que Eu legal. conheci ela em Portugal nesse momento. Olha, Sim. aí
é Galber. Você fica muito tempo pensando quando você pode começar a investir no que você deseja. Exato. E sabe o que eu vejo nos acompanhamentos, né? Que eu faço acompanhamento tanto com artistas que já estão um pouco mais consolidados, quanto com artistas que estão mais no começo e estão até nessa coisa de tentar largar o trabalho principal, que no geral é algum trabalho ligado a alguma área criativa, para se dedicar totalmente. Eu vejo que falam sempre assim: não tenho tempo, não tenho dinheiro. E qual que era o terceiro? E não tenho certeza. E eu falo, mas você só vai conseguir ter mais tempo e ter mais clareza à medida que você faz as coisas. Exatamente. A gente não consegue prever, né? Tipo, como vai ser, assim. Não dá, não dá. E a coisa do dinheiro, eu vejo que assim, tudo bem. Você não tem dinheiro para comprar o iPad Pro de desenhar. Realmente é um investimento. Mas Sim. enquanto isso, usa um papel vegetal. Assim, você vai... E aí, à medida que você faz... Eu não sei, eu acredito muito naquela frase do... Dá um passo que o universo põe o chão. Não é? As aí coisas vão acontecendo, falar né? mais sobre isso. Porque à medida que você vai fazendo, você vai gerando clareza, você vai se assumindo, você naturalmente vai conectando, né, com o que você tiver que conectar. Sim, então... e essa questão financeira, ela era muito importante para mim, assim, era uma coisa que pesava muito, eu não queria depender financeiramente. Então, assim, no fim eu acabei me formando, acabei indo estudar artes depois, quando eu já tinha um emprego no direito, e com o meu salário eu paguei um curso de artes, assim. Com esse emprego que eram 4 horas, né? Não, nessa época eu me formei, eu era estagiária, eu trabalhava 4 horas. Acabei me formando, aí eu consegui um emprego no mesmo lugar que eu era estagiária. Então eu fui ser assessora de um procurador no Ministério Público, trabalhava 7 horas. Tá. Mas eu entrava meio-dia e saía às 7. Então, assim, eu tinha as manhãs livres e à noite dava para fazer alguma coisa depois das 7, assim. Tá. Então, aí eu paguei o curso de artes à noite com esse salário, assim. Foi uma coisa que eu não queria também depender, eu não queria, sabe? Para mim essa era uma questão, assim, tipo, eu não quero, eu me formei, consegui minha independência financeira, então agora eu vou fazer o que vai me realizar, assim. E também poder comprar material, que a gente sabe que não é barato e tal. Claro, claro. Mas então, falando pro Galbert, eu acho que bom, essa coisa da pandemia já é uma lição para nossa vida de que se fica pensando muito no amanhã, não tem, né? Porque... Então, eu acho, né, e acho que complementa o que a Thaís está falando, começa, não é possível. Tipo, você tem uma mesa, um lápis, uma folha, eu não sei o que você está querendo produzir, mas começa. E cada um, eu acho que cada um vai fazer na sua jornada, né? No caso da Thaís, teve esse paralelo, tem gente que já tem filhos, e aí também é uma outra caminhada. Tem artistas, que nem a Thaís falou, que são muito do interior, e aí vai ser uma outra caminhada. Quem sabe eles nem se mudem de cidade, mas vai ser uma caminhada para eles conseguirem acessar certas coisas. Agora, essa coisa do só vou fazer quando... Não dá. É mentira da cabeça. Não vai existir o momento certo, né? A gente fica esperando mesmo. Fica esperando o momento certo e o momento certo não existe, né? Não. E ele não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. E eu, sinceramente, eu acho que a vida passa rápido. A vida passa rápido, sabe, gente? E mesmo você vê, assim, grandes artistas que se descobriram cedo, é muito trabalho para você ter muitos trabalhos concretizados, né? Então, se você sente esse chamado, não importa, né? Começar, né? Eu acho que é também uma questão muito de coragem, sabe, Ju? Muito. De você, olha, eu vou começar do jeito que dá agora, se você tem um outro trabalho, vai montando um plano para você conseguir se dedicar também a isso.
e começar do jeito que dá, e fazendo, e ter coragem, né, de assumir isso, assim. Acho que é um processo muito de autoconhecimento, você se entender e ver que é possível, não é isso pra mim, sabe? E assumir mesmo, não, eu vou fazer isso, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito, ou eu vou conciliar com o trabalho, ou eu vou arrumar outra coisa. Mas eu acho corajoso, assim. Eu fui uma pessoa que não larguei tudo e fui fazer artes, né? Pra mim, eu. Como a maioria, acho que 99% das pessoas que eu entrevistei, porque não é só a sua família te apoiar, né? Uhum. É também isso que você falou, porque o artista ele tá o tempo todo escancarando o mundo interno dele, botando para jogo o mundo interno dele. Sim. E isso é um exercício assim que eu admiro horrores, porque cara, você põe seu mundo interno para jogo e fica todo mundo ali falando: ah, gostei, não gostei, tá bonito, não tá bonito, vale tanto, não vale tanto. Uhum. Eu acho que também precisa de muito equilíbrio emocional, assim, Sim. porque aí de repente tá no auge, a sua pintura tá no auge, e aí de repente não tá mais, tipo, e lidar com isso, né? Porque é o tempo todo o seu mundo interno ali Uhum. escancarado para as pessoas, né? Estão Sim. colocando muitos comentários. Leia aí. Tá. Depois eu vou a gente fala de rede, como ter um networking, é uma pergunta bacana. Ai, que linda. Essa eu vou falar então a frase. Má Monteiro falou: o mantra para mim do Rio que é: a parte formal da arte acaba sempre por se materializar, quando por trás de tudo há uma total imposição de vida transbordante. Maravilhoso. Maravilhosa! Muito lindo. É isso. Quando é de verdade, quando dependemos disso, a gente dá um jeito, busca, vai atrás e paga o preço. Sim. E eu acho que também para se assumir, assim, tipo, existe, a gente tem, são várias questões, né? Inquietações, inseguranças, até de se expor. Tanto eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu até falei pra você, gente, fazer uma Até para live, eu fazer a sou live, super gente. tímida. E aí eu sempre, nunca gostei dessa exposição, assim, de. Então também para mim foi um processo, sabe? E às vezes a gente fica esperando alguma validação, assim, para se sentir artista, sabe? De, eu preciso fazer uma faculdade disso. Eu preciso. Os Eu preciso carinhos, fazer, né? preciso fazer sucesso, eu preciso estar numa Preciso de galeria. uma primeira individual, senão eu não posso afirmar isso. Preciso estar numa galeria, preciso conhecer a pessoa X. E aí a gente fica esperando essas validações externas, quando na verdade a questão é muito mais interna, assim, sabe? De Muito. você reconhecer que olha, eu vou fazer isso, não tenho como não fazer. Sabe, até falava que com algumas amigas, tipo, às vezes é até um fardo, porque eu não tenho como não fazer. Então, Mas eu acredito em vocação, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que. Não é todo mundo, mas eu acho que tem pessoas que vieram com uma determinada vocação. uhum, Até, sei lá, uma pessoa que é um médico, até. E para a pessoa não fazer aquilo, vai travar a vida dela. sim, com certeza. E é isso, não existe a validação externa também. Isso é uma coisa falaciosa, assim, que a gente fica colocando barreiras, né? E eu acho que se você pegar e fizer do jeito que der, mas fizer do seu jeito, sabe? Colocar a sua verdade ali, construir o seu caminho, as suas pesquisas, os seus estudos, e ir trabalhando nisso, assim, vai desenvolvendo, sabe? Tipo, hoje eu vejo coisas que eu produzia e eu vejo como isso foi se desenvolvendo também com as vivências, com maturidade, com se Uhum. conhecer melhor e saber melhor, sabe? Quem eu sou, o que eu quero, quais são meus discursos, né? Então, eu acho que é um longo processo, assim. Eu não sei se São ele tem muitas fim. camadas. São muitas camadas. Tem uma pergunta que fizeram no box de perguntas, que eu acho que tem a ver com isso, que é quais foram os seus principais medos nesse processo? Medos. Primeiro que eu tava numa área completamente, assim,
nada a ver, né? Com nada, zero criativa, assim. Então, para mim, era uma coisa muito distante. Então, eu tinha medo de largar o direito, de, de me jogar numa outra carreira que não tinha nada a ver. Tinha medo de decepção familiar, de quebrar o que estavam esperando de mim, de, de tudo dar errado, né? De, vou largar tudo, vai dar tudo errado, e agora o que eu vou fazer? De não ter essa segurança, de não ter certezas, de coisas que a gente coloca, né, na cabeça, assim, de, de se expor. Eu vou postar, eu tô aqui falando e eu vou falar besteira. Se alguém não gostar, como vão reagir? Tipo, é um processo também você ir se desprendendo do que as pessoas vão achar, sabe? Do seu Total, trabalho. total. Eu acho que para mim, assim, o que eu falaria para quem fez essa pergunta no box, que pediu para não se identificar, por isso que eu não tô falando o nome, Tudo bem. eu acho que é assim, você vai sentir medo e é normal, entendeu? Uhum, A questão é fazer sentindo isso. E pode uhum, ser que os seus grandes medos aconteçam. Pode ser que alguém realmente desqualifique seu trabalho. uhum, Pode ser que alguém fale, isso é coisa da sua cabeça. Você que tá achando. Mas você uhum, não é. Pode ser que isso aconteça. Mas eu acho que a coisa real, geralmente ela acontece num instante, daí acabou. Então aconteceu isso, né? A pessoa uhum, falou, realmente você ficou muito mal. Foi naquele instante, acabou. Agora, o medo infinito que tá na sua cabeça, sendo retroalimentado e fazendo com que você não assuma o seu fazer criativo, que eu não sei qual é, que ele não falou, mas não importa, né? Porque aqui a gente está falando de uma maneira ampliada, não precisa ser só artes sim, visuais, né? uhum. Ele é muito maior, ele vai sendo retroalimentado, ele não acaba nunca. Sim, isso foi uma grande questão, assim, na minha análise. Eu comecei a fazer análise em 2018 e eu falei pra ela, assim, que eu vivo uma dualidade, pra minha analista. Tipo, eu tenho medo de nunca fazer essa transição de carreira, sabe? De não passar, tipo, passar o tempo e eu não fazer. E eu tenho medo Uhum. de fazer também e dar tudo errado. Então, assim, eu tenho medo de Claro, fazer e medo de nunca fazer, sabe? Mas eu acho que a dor de não fazer e não experimentar, não ver como vai ser, acho que ela é muito maior, assim. Você vai carregando uma frustração muito grande, assim, de nunca ter tentado, de nunca ter experimentado uma outra versão de você mesma, assim, né? não, e eu tenho clientes que chegaram a entrar em processos de depressão, de crise de pânico, crise de ansiedade, Uhum, assim, várias formas do corpo falar que aquela pessoa estava precisando se expressar e como aquilo estava sendo silenciado, 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 a pessoa acaba somatizando, né? uhum, Então, assim, às sim. vezes, o que tá por trás disso é muito saudável, né? Porque, na verdade, sei lá, sua alma, seu espírito falando com você, ó, Uhum, eu preciso ser ouvido, né? sim, exatamente. E eu não tem tempo, assim, acho que não tem uma data limite para você ir atrás, assim, sabe? E sempre ainda é tempo, sempre dá para mudar. A gente também eu pelo menos fui criada com uma ideia engessada, assim, de vida, de trabalho. Eu vou ter um trabalho e a vida inteira o mesmo trabalho, sabe? E as coisas não são assim, né? A gente A tem. nossa geração, né? Só que isso já não se encaixa para quem é mais jovem, né? Já não Uhum. essa investir na faculdade para fazer o mesmo trabalho. Eu não sei, eu acho que essa geração que está vindo agora já nem. Sim, e tudo bem, né? Você mudar de opinião e mudar de carreira e tentar outro trabalho, outra coisa que não tenha nada a ver, assim, sabe? Que bom que as pessoas têm vários interesses e que as coisas mudam também, né? Eu acho que para mim também foi muito difícil quebrar isso, assim, de, putz, eu fui fazer a faculdade de Direito, fiz na PUC, meu pai pagou a faculdade
e aí eu vou largar a faculdade para ir fazer artes. Então, são várias questões, né? Outra frase linda que é Má Monteiro falou: dizem que é difícil ser artista, mas ninguém considera o quão difícil é para o artista não ser artista. Pois é, Sim, uma dor maior ainda. muito maior. Muito. Muito. E aí, depois que eu comecei, tipo, me assumi, fui fazer o curso de artes, aí comecei a postar mais, a desenvolver mais, né, minha poética, minhas narrativas, tudo mais. Eu fui vendo que como por tanto tempo eu não fui eu, assim, sabe? Ai, que Como dolorido. mas que bom que deu tempo, sabe? Eu Claro. consegui e eu encontrei. E aí eu vejo até as pessoas falando, gente, não imagino você fazendo outra coisa, não imagino você na faculdade de Direito. E é um processo mesmo, né? De Sim. autodescoberta, assim, também. A Agatha perguntou como fazer uma rede, um networking com as pessoas de uma forma orgânica. Acho que ela quis dizer exatamente que nem no seu caso, né? Uma pessoa que vinha de outra área, tinha Uhum. outros. Sim, comigo foi assim, na faculdade de Direito, o meu grupo de amigos já era um pessoal que tinha outros interesses também, na letras, nas artes, artes cênicas e tudo mais. E aí eu fui fazer a escola de artes, eu conheci muitos amigos também, professores, mas eu sempre fui visitar a exposição, estava sempre fazendo cursos, fiz curso no MASP, na Pinacoteca, Curso, eu acho que assim, é uma forma muito boa, porque você não sim, precisa, assim, é um horário reduzido, é, é, é um horário reduzido, você pode fazer, sei lá, às vezes é uma vez por semana. Tem uhum, pessoas de todas as idades, né? Esses cursos dos museus, e agora sim, esses cursos online também, mas com Zoom, né? uhum. Eu também, eu acho curso um jeito muito bom de conhecer pessoas com interesses afins. Sim. E o Instagram também, eu conheci muitas amigas, tipo, bem próximas, assim, no Instagram, É mesmo? de projetos em comum. Ai, vi seu trabalho no projeto tal, e aí a gente começou a conversar. Então, foi aparecendo, assim, juro, tipo, no Instagram, foi Quer muita gente. aproveitar e contar então, da sua participação no projeto Cura, que acho que é legal contar isso como um exemplo, né? Eu fiz a No entrevista curadoria. no projeto Curadoria. Eu fiz a entrevista em 2017. Até quem for ver a entrevista vai ver outros trabalhos assim que não tem nada a ver mais. Mas aí eu fiz a entrevista e aí eu conheci a organizadora do projeto, que é a Nini Ferrari. E outras milhares de artistas já participaram. Teve um encontro presencial também, uma vez. E aí você vai conhecendo muita gente, né, por esse projeto. E eu fiquei bem próxima da Nini, conheci a Dani, que é uma super amiga minha, que também Ó, ela me viu no projeto Curadoria e a gente começou a conversar. E é um projeto super legal. Entrevista várias artistas, acho que tem mais de 300 entrevistas já. E ela foi criando essa rede, assim, de mulheres. E tem todo tipo de trabalho, tem cerâmica, tem joalheria, tem pintura, tem de tudo. E é um projeto muito lindo, assim, que ela tem construído nesses anos. Teve um livro também que ela lançou com 100 artistas criativas. E é um projeto que está crescendo, assim, bastante. Mas lá você conhece muita gente, assim, muita gente legal, uma rede super forte. Mas acho que é possível, assim, nessas páginas. Tem muita página legal de arte, né, no Instagram. Tem vários projetos legais que dá para conhecer os organizadores, o pessoal super acessível, assim, que você manda, troca uma ideia, conversa mesmo. Porque a gente tem essa ideia também que o mundo da arte é uma coisa fechada e bem blasé, assim, né? que até Inacessível. pode ser, né? Que até pode ser, eu acho, em alguns Sim. Mas eu é, acho que também existe esse outro ambientes. caminho, sabe? E as redes sociais acho que ajudaram muito nisso, assim, de você conseguir mostrar o seu trabalho, né, de uma forma acessível e conhecendo pessoas, vão surgindo projetos, parcerias e tudo mais. Eu acho que é uma boa resposta, assim, para essa pergunta, até com o exemplo do que aconteceu com ela, né? Porque
Acho que o projeto Curadoria acessou ela pela internet, e aí, através da internet, ela conheceu, e aí foi ampliando a rede. Então, acho que, como a gente está com essa questão do confinamento também, né, que a gente ainda Sim. não sabe quando que a gente vai voltar a ter cursos presenciais, mesmo o acompanhamento que eu dava em grupo, que era presencial também, a gente não tá dando mais, Tá só a mas distância agora, Ju. só o online. Uhum. Então, acho que é um caminho, mas acho que à medida que você tiver coragem de se mostrar, você vai conectar, né, com quem você tem que conectar. Sim. Tô amando a coluna no Instagram do projeto. Ah, amei. Eu tenho um projeto, até acho que eu falei pra você, Ju, quando a gente se conheceu na pós, né? Que eu fiz um projeto bem despretensioso, assim, que era uma página no Instagram que chama Fresta. Eu E lembro. porque eu sentia assim, visito muitas exposições, né? E eu sentia que às vezes eu consumia tanto. Ia na exposição, consumia tudo e depois eu sentia que ia se perdendo, assim. Então, eu comecei a criar um exercício de visitar uma exposição e me propor a escrever alguma coisa sobre ela depois. E aí eu criei um Instagram, um blog, fui Ah, tem um colocando. blog também? Do blog eu não Eu sabia. criei agora. Que legal! E aí fui criando esse exercício de visitar uma exposição e me propor a escrever, a rever fotos das obras e fazer esse exercício para ver se eu assimilava mais o que eu estava vivendo ali, sabe? E E aí também foi, compartilhava, né? Porque às vezes sim, eu acho que a gente não aprofunda num determinado conteúdo de arte, mas qualquer conteúdo, porque a gente não teve diálogo, a gente não sim. teve uma discussão sobre aquilo, né? Na Uhum. pós também eu senti muito isso, tipo, o que era rico, às vezes não era nem o conteúdo em si, mas era o que cada pessoa ali trazia. Sim, com certeza. E é muito, muito mais rico fica a discussão com vários olhares, várias. Quantas vezes uma pessoa vê uma coisa que você não viu, você presta mais atenção em outra coisa. E aí eu fui criando essa página com esses exercícios, assim, e aí a Nini do Projeto Curadoria me chamou para escrever uma coluna semanal, assim, Ai, que sobre legal! arte e mulheres, bem livre, assim, apresentar uma artista, um projeto, livros, pode falar sobre qualquer coisa, assim. Mas aí é no blog do É na dela. Curadoria e Uhum. também no seu. No meu Publica nos também. dois. Isso. E aí fui criando esse exercício aí na pós também de História da Arte, fui sentindo essa vontade de também estudar mais teoria e exercitar a escrita e mais para essa área mais teórica também, que eu acho que complementa muito a área prática, né? Sim. Eu não acho que o ensino de arte seja essencial para você criar arte, mas eu acho que também ele dá um outro olhar assim sobre as coisas, sabe? Tá. O Felipe já russo, espero que eu tenha falado certo, Acho que perguntou se sim. você pretende fazer alguma outra publicação com esse conteúdo que você tem, que você vai nas exposições e vê, ou por enquanto é o blog mesmo. Por enquanto é isso. Tô exercitando ainda, acho que tô encontrando a minha linguagem. Isso é outra coisa, né? Porque eu venho do mundo do direito, eu sei, até um trabalho da pós de História da Arte, ela falou, gente, você escreve igual advogada, essa Ah, crítica. ela Falei, falou mas é porque eu sou advogada, né? Então, eu tô também descobrindo quantos a anos, minha. né? De estudo, de formação. Só de Exato. faculdade já são muitos anos. E aí eu acho que eu tô descobrindo também a minha escrita, assim, tipo, desprendendo ela um pouco do juridiquês, encontrando, tipo, uma voz, assim, para uma área mais das artes. Então é um processo ainda também, né? Uhum. E, bom, então, muito legal a coisa do blog, da página do blog, eu não sabia. Qual que é o Uhum. endereço para as pessoas que quiserem acessar? O arroba no Instagram chama Pela Fresta. Tá. Depois eu vou escrever aqui, será que eu E consigo? Acho lá que sim. tem o link que Tem um link. direciona para o blog. Eu criei o blog recentemente, assim, porque eu achei um lugar mais seguro para guardar as publicações. Mas Sim, ainda tô engatinhando, assim, tô pensando em transformar numa página e tudo mais. tá. Tá o arroba. Isso.
Aí eu ponho também, quando eu subir pro YouTube, eu vou pôr o endereço certinho. Sim, mas é o que eu te falei, assim, ele surgiu muito despretensiosamente e também ficou insegura de, sou crítica de arte, não sou. É o meu olhar sobre as minhas experiências, assim, é bem. Ou Mas o seu algumas. título é muito bom, porque você fala exatamente isso, né? É, Mas essas caixinhas, eu acho que elas são muito, assim, muito tricky, né? Porque, tá, daí não, então você não é crítica de arte. Ah, mas se você falar que você é artista também, é muito complicado também, porque senão a gente sim. acaba se limitando. Uhum. Tipo, você tá fazendo uma reflexão, tá fazendo, É, meu olhar sobre as minhas experiências. Eu descubro pronto. uma artista muito legal, eu vou lá, escrevo alguma coisa e pesquiso. É mais um exercício de pesquisa, eu gosto muito de estudar, assim, sabe? Então eu vou fazer o Eu curso, eu vou lembro, pesquisar. a primeira da fila. Nerd, Nós duas. super nerd. É isso aí. A Nana. Não, Nana tá agindo. Gente, desculpa, eu sou ruim com os Com os nomes. arrobas. Perguntou: quando você finalmente se sentiu confortável para se assumir como artista de fato, o que sentiu que estava pronta para viver somente disso? Quando acho que o momento que eu senti assim foi durante o curso de artes, assim, eu fui fazer o curso de artes e aí quando eu fui me encaminhando para o fim, assim, que era tipo, o final, último, são 3 anos, né, o curso que eu fiz. E o último ano era só a produção de um projeto autoral. Então era super livre, eu tinha um projeto e eu ia ter um acompanhamento ali para desenvolver esse projeto. E aí acho que foi nesse momento que eu desenvolvi o meu projeto. Eu falei, não, é isso, eu tô feliz com isso, eu acredito nesse projeto. Foi aí que eu senti que, não, eu sou artista mesmo. Mandei fazer um cartãozinho de visita artista. E foi esse momento, assim. Então, acho que para quem não acompanhou a live desde o começo, a Thaís É verdade. formou em direito e aí depois ela foi trabalhar com isso. E aí, quando ela tinha recursos ela pagou uma faculdade no paralelo, mas seguiu trabalhando. E Sim. aí ela cursou essa faculdade e no terceiro ano, né, você terminou e aí Uhum. você apresentou esse Esse trabalho trabalho final. de conclusão de curso. E eu acho importante falar também que eu não vivo somente disso ainda. Super Que importante. Fala eu sobre isso para ela. ainda trabalho com direito. Eu trabalho no Ministério Público, 7 horas por dia. E eu tenho as manhãs e a noite livre, né? Eu trabalho da meio-dia às 7. Então, durante a manhã, eu tenho a manhã para mim, para pintar, para fazer minhas coisas pessoais, da minha arte e tudo mais. E à noite eu faço a pós em História da Arte. Eu vou fazer curso, eu tô sempre fazendo alguma coisa, assim. Então, eu ainda tô nesse processo de transição e eu tracei um plano para mim, né, de também juntar um pouco de dinheiro, de me organizar financeiramente, de para fazer essa transição com mais tranquilidade, assim. Ah, porque é uma Mas coisa que você quer fazer num determinado momento? sim, eu penso em fazer isso em breve, assim. Mas para mim eu vi que era importante ter as coisas bem organizadas, sabe, Ju? Acho que é meio pessoal também. Mas a minha cabeça eu precisava ter tipo um plano, uma reserva financeira. Estou fazendo uns cursos paralelos para, né, para ir para essa outra área que eu quero Eu explorar. achei como. É legal até essa pergunta dela, ou dele, tô na dúvida. Mas é legal essa pergunta, porque assim, o fato da Thaís ainda não se bancar totalmente não faz com que ela, totalmente pela venda de trabalhos, não faz Uhum, com que ela não seja artista. E, exatamente. inclusive, artistas que são super consolidados, muitas vezes, maioria das vezes, tem uma renda mista. Eles também Uhum. dão aula, né? São arquitetos, Eles são também fazem outras designers. coisas combinadas. Então, eu acho que se essa é a sua preocupação,
não é isso que vai legitimar ou mesmo deslegitimar, entende? Não tá nesse lugar. Agora, eu até achei que você não ia parar, porque eu achei que estava funcionando bem para você. O quê? Ó, esse esquema, né? A coisa do paralelo. Mas eu só consigo levar paralelamente porque é muito tranquilo, assim. Eu acho que se eu não tivesse tempo para me dedicar à arte, isso estaria muito mais conflituoso dentro de mim, assim. Então, Uhum. por ser um trabalho que eu tenho espaços livres, que eu tenho uma carga que é ok, eu consigo fazer outras coisas, aí tô conseguindo levar por um tempo já, né? Mas eu penso em ir totalmente para as artes, sim. Só que também não sei se é só a minha produção, porque eu também tenho esses outros interesses da escrita, de pensar uma coisa mais teórica também, de repente dar aula, dar curso, enfim. Sim, você que gosta de É, estudar, né? Também é legal passar isso de alguma forma. uhum. Mas é isso, eu tô trabalhando nessa transição, né? Tô fazendo meus cursos, tô fazendo minha reserva financeira, tô me organizando para isso, assim. Ah, Mas desculpa, agora eu vou falar certo. É a Natália Gino. ai, É pronto, agora eu falei seu nome certo. É, porque às sim. vezes os arrobas são diferentes e aí fica Uhum. difícil adivinhar. Aí, Thaís, eu acho que seria legal então você contar como é que foi essa outra etapa que você não só criou, né, como você vendeu e viu seu trabalho circular. E se você puder falar um pouco sobre isso, acho que é legal. Dos pins, você diz? Não. É, Também. também? Acho que foi um processo, ainda é um processo, assim. É, eu vou compartilhando pelo Instagram. Eu sou meio ruim nessa parte de se vender, assim, sabe? Que eu acho que é uma parte importante, Super. né? De você saber precificar o seu trabalho e se vender. E eu tenho bastante dificuldade, assim. Mas eu acho que o Instagram facilitou muito de você ir compartilhando o seu trabalho. E aí as pessoas têm interesse em entrar em contato. Comprar e ver na casa das pessoas e ver as pessoas usando. Eu fiz uns pins até recentemente para ter uma coisa de maior circulação, assim, e foi bem legal o resultado. Foi E uma ideia para que isso circulasse mesmo? foi. Eu acho que assim, Ju, nem todo mundo compra obras de arte, assim. Com certeza. E eu acho, às vezes até a gente pode fazer pensar numa forma mais um print, uma coisa mais barata, assim. Mas eu acho que ainda é muito difícil, assim, ainda mais nessa crise de pandemia e tudo mais. Eu acho que é um momento bem complexo, assim. E óbvio que a gente fica super feliz quando vende obra de arte, né? Legal Claro. vender um quadro, uma tela e tudo mais. Não, eu Mas até eu. tendo um feedback dos meus amigos, meus colegas que trabalham mais diretamente com venda, né? Porque Uhum, eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho também, né? Além de dar o acompanhamento individual e o acompanhamento em grupo para artistas e para profissionais criativos, eu também tenho um serviço que se chama Arte em Casa, que eu ajudo a pessoa a fazer uma curadoria na própria casa dela, né? E sim. aí tem escalas de valores e quantidades de obra. Mas eu tô vendo muitas pessoas, por conta de estarem muito em casa, quererem, pela primeira Uhum. vez, falarem, não, eu quero ter obras, porque eu tô aqui o dia inteiro, né? Olhar mais pra dentro, né, de casa, assim. Exatamente. Sim, mas a ideia dos pins foi justamente para fazer um valor mais acessível e para ser também um objeto divertido e as pessoas poderem usar na roupa, na mochila muita gente fala, nossa, eu queria muito ter uma obra sua, mas ainda não consigo. Sabe, acho também esse acesso é importante, assim, né? De não... Que tem a circulação, né? Uhum, Aí sim, responde essa pergunta da Natália, acho que o Instagram é bem importante. uhum. Eu acho que é muito importante. É amor e ódio, assim, né? Instagram. Várias crises, assim, mas eu acho importante. Acho que é a plataforma mais importante, assim, porque é uma coisa muito da imagem, né? Então, um blog é uma coisa mais texto,
WhatsApp é mais para conversar rapidamente, assim, eu acho que a plataforma de imagem que a gente tem hoje é o Instagram, né? Sabe que eu falei para uma cliente essa semana passada, uma cliente que ela é artista, mas ela não curte e ela tava tipo bem, ai não, que saco, atualizar Instagram, fazer Instagram. Eu falei, ó, não é Instagram, o Instagram é só uma plataforma. Sim, Já teve Orkut, já teve Facebook, agora Instagram, daqui a pouco já não vai mais ser. exatamente. Então, assim, eu acho que pra mim ajuda a pensar dessa forma, tipo, a gente vai ter algum lugar que a gente vai se expor e conectar com outras pessoas. Sim. Essas plataformas vão mudando com o tempo. O próprio Instagram agora tá super comercial, né? Sim, e acho importante também fazer um portfólio próprio, um catálogo de obras que você pode enviar por e-mail e tudo mais. Mas Eu eu sou acho que muito a favor de site, é, porque eu acho que sim, Instagram só não é a mesma coisa que site. Acho que à medida que você for produzindo mais coisas, que nem a Thaís falou, o portfólio é fundamental. uhum. Mas num primeiro momento, eu não sei qual momento que você tá, Natália, eu acho que Acho que no caso da Thaís foi a sua vitrine, né? Mas pela descoberta, assim, eu vi no Instagram, eu me interessei e eu vou me aprofundar nisso, sabe? Então eu vi uma obra, sei lá, vou dar um exemplo, eu conheci o Pedro Luiz. Eu vi uma obra dele e falei, gente, maravilhoso. E aí eu fui atrás, pedi o catálogo, pedi o portfólio, entendeu? Fui conversar com ele. Então, assim, a gente recebe essas imagens de uma forma muito, né, superficial. Às É vezes é legal um. isso também, né? De entender que é isso, é essa plataforma. Mas Uhum. aí cabe a você usar isso da De melhor outra maneira, forma. usar isso com mais profundidade e consistência. E eu também acho, eu sempre falo isso no acompanhamento, cuidado para sua pesquisa como artista não ficar uma grande colagem de mídias digitais, porque fica muito raso. Então, Uhum. que nem a Thaís falou, você viu o artista. Cara, se tiver algum livro, sei lá, da Cobogó sobre esse artista, vai atrás, Uhum. compra e vai aprofundando, né? Uhum. Porque realmente ficar só no scroll. Não dá. Mas é legal para você descobrir essa pessoa, mas não é o suficiente, eu acho, sabe? Acho que é importante esse aprofundamento de ir atrás, de trocar uma ideia, de conversar, de ver outros trabalhos. Nem tudo tá no Instagram também, né? Não, E tem o muita Instagram é um coisa. recorte, assim, muito pequeno das produções, da vida das pessoas, né? Nesse sentido, eu até recomendaria mais páginas de museus, Uhum, principalmente museus gringos que disponibilizam todo o acervo em alta, que você consegue dar zoom, ficar uhum. passeando nisso. Agora que a gente não tá. Não sei se as bibliotecas já reabriram? As bibliotecas, não sei. Acho que Eu não, acho, né? não. Os museus estão nesse processo, né, de É, reabertura e é que eu tal. acho que a biblioteca, como é fechado e é Uhum, mesa coletiva. Bom, não sei enfim, também. tá. E aí, outra pergunta que fizeram no box de perguntas é o Hum. que você planeja daqui para frente, agora que você passou por todo esse processo, que não foi fácil, que, né, enfim, demandou muita coragem, acho que muita resiliência também, né, Uhum. constância. Não é só coragem, é se Sim, manter ali, né? sim. A Mário de Andrade abriu, tá? O Ah, que 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 bom. você, o que você vê daqui para frente? Difícil. Mas eu pretendo continuar, assim, as minhas pesquisas, a minha produção, e desenvolvendo cada vez mais, continuar estudando e tentando editais para comprar salões, para exposições coletivas, tá sempre de olho no que está aberto para tentar expor, né? E Uhum. mandando portfólios, continuar uma divulgação no Instagram, que é um lugar de acesso fácil. E continuar desenvolvendo, continuar com essa questão da escrita que eu falei, de ir colocar isso para frente, jogando no mundo, Sim. essa parte mais teórica de pesquisa e tal, que eu gosto muito também. E mais para frente pensar, né, em algum curso
Ou eu penso muito no mestrado também, pro ano que vem, em artes, e continuar estudando e Desenvolver produzindo, um né? tema dentro do mestrado. Sim, eu já, na pós eu já tô meio que desenvolvendo. A gente teve que escrever um artigo final, né, agora. E aí eu já tô com um olho no mestrado para desenvolver esse artigo mais para frente, assim. Que legal. E continuar estudando, né, Ju? Produzindo e pesquisando e tá sempre de olho no que tá acontecendo nas exposições, E né? você acha que você tem esse perfil de querer estar numa galeria? Aí é uma pergunta pessoal minha, que eu não tinha feito até agora nenhuma. Acho que sim, Sim, sim. e é Eu uma coisa que você gostaria, sim. almeja. É. Eu entro muito nessa contradição, assim, tipo, artista de Instagram, artista de galeria, sabe? Você vê como separado? Às vezes sim, tenho dilemas assim com isso, assim. Olha só. Eu vou fazer uma arte muito pop assim para Instagram, ou eu vou pensar numa coisa mais profunda. Eu tenho alguns dilemas assim que eu não sei muito bem, na verdade. Mas eu gostaria, né, de desenvolver algo a ponto de estar numa galeria e de continuar, né, produzindo. Sua professora aqui se rasgando de elogio. Dará em várias. Ah, uma sugestão então minha. Eu diria siga artistas que estão em boas galerias e que Uhum, ao mesmo tempo sabem se mostrar pelo Instagram e não ver essas coisas como coisas separadas. dicotômicas e contrárias, separadas, e como Uhum, coisas que, na verdade, é muito legal, né? O acesso macro que o Instagram dá para as pessoas à sua obra, uhum, e ao mesmo tempo é muito legal um trabalho de galeria bem feito, que vai te com certeza. representar em feiras internacionais, que vai te colocar de repente num museu, né? Acho que Essa parte do mercado, assim, é muito difícil, né, para quem tá fora, assim, eu tenho muita dificuldade de visualizar isso, assim, como entrar numa galeria, como fazer parte desse mundinho seleto, sabe? Eu acho que, é que não sei. são muitas coisas, né? Que nem também Uhum, linkando com as outras perguntas que vieram até agora, que eu acho que o público que tá dessa live é majoritariamente pessoas que estão querendo dar esse passo, começando, né? uhum, Então acho que à medida que você vai dando passo, a coisa vai se clareando, né? sim, com Mas então, certeza. que nem você falou. Então agora, de repente, é o momento isso de fazer um bom portfólio, caprichar no site, Uhum. de repente, num primeiro momento, vender mesmo online pelo Instagram, e aí depois, né, à medida que você já tiver mais à vontade, né, com isso. Eu acho que o trabalho vai amadurecendo também, sabe? Exatamente. As pesquisas vão amadurecendo, o trabalho. É tudo com o tempo, assim. Eu acho que quanto mais você se dedica a uma pesquisa poética ou uma narrativa, não sei, ela vai ganhando, vai se desdobrando, né? Em outras Exatamente. Acho coisas que isso também. também é uma coisa legal para falar em relação às perguntas que fizeram lá no começo. É que, gente, a gente tá falando de anos. A É gente uma não tá vida, né? falando de tipo, como ela se assumiu, como ela fez. Ela não tá falando de semanas, de meses, ela tá falando de anos que foram se passando na vida dela. Sim. E é um processo que não teve fim, assim, ele ainda continua comigo, né? Eu ainda. Não é que eu estou super bem resolvida aqui dando dicas de como fazer isso. São questões, tem dias que você está inseguro, o que eu fiz? Tem dias que você está confiante. Acho que é normal, assim. E é um processo de uma vida mesmo, de se entender, de se aceitar, e vem crises, né? A todo momento. Não é É, nada estável, uma fórmula não é perfeita uma de linha sucesso. reta, né? É. Não é. Eu acho que a melhor é um espiral, né? Tem momentos de expansão, de retração, às vezes você sente que você tá voltando. Uhum. E tudo bem, né? Eu lembrei de uma pergunta que é muito boa,
que eu acho que não dá para não fazer, que fizeram no box de perguntas, que é em relação ao Pela Fresta. O que você acha que as mulheres têm muito pouca representatividade dentro do mundo da arte? Para você falar sobre isso. Eu acho que essa pergunta é super importante. Importante. Escrevendo sobre isso. Sim, eu ainda acho que sim, que tem pouca representação e pouca divulgação. É uma coisa que está começando a caminhar para um outro lugar, assim, né? A gente vê o MASP, histórias das mulheres, histórias feministas, a Pinacoteca TV Mulheres Radicais. Eu acho que tem um movimento, assim, de dar mais visibilidade, de reescrever essa história da arte, né? Mas eu ainda acho que é inicial, assim. Acho que ainda O falta seu muito. projeto veio muito desse lugar? Veio de querer dar visibilidade e propor outros nomes, né? Quando a gente pensa em grandes artistas, em quem que a gente pensa, né? E aí eu fiz muitos cursos nesse sentido, de mulheres nas artes, e fui desenvolvendo isso. Eu estudo muito isso, assim, pesquiso bastante. E Tá. ainda falta muita produção acadêmica sobre isso também. Muito, muito. Muito. Inclusive mulheres que, por exemplo, o marido era um grande pintor, mas, cara, a mulher era o braço direito dele, ela fazia todos os esboços, ela preparava todos os pigmentos e, tipo, aquela pessoa não existe na história da arte. Invisibilizadas totalmente, assim. E várias questões de várias artistas que a gente nem nunca vai estudar num curso tradicional de história da arte, mas que foram tão incríveis quanto, né? E acho Ou que até também que não foram classificadas como, né? Eu compartilhei isso faz um tempo, que a minha bisa, ela era fotógrafa. que demais. Naquela época, ela tinha o estúdiozinho dela e tal. Só que assim, falavam pra ela que ela era esposa e mãe e que ela tinha que ficar confinada ali. Cumprindo o papel, né? Só que se você olha pra produção dela, você vê que é uma, sabe, que é uma super fotógrafa. Só que o próprio olhar da época pra ela era de que ela era uma mulher. Então, ela tinha que fazer as fotos lá no quintal. E eu tenho certeza, assim, que se ela fosse homem, ela seria um fotógrafo. Claro, por que não, né? Uma vez eu visitei o MASP e uma curadora fez essa provocação, assim. Ela falou, quando você vê numa obra autoria desconhecida, você desconfia. Porque pode ser grandes chances de ser uma mulher, uma pessoa negra, alguma minoria ali que foi apagada historicamente, sabe? A gente tá falando das mulheres, mas em relação aos negros, isso é surreal, né? Surreal também. Sim, e acho que assim, existe esse movimento de começar a buscar uma reescrita dessa história, sabe? Mas eu acho que ele é bem inicial ainda, acho que tem muita coisa para mudar ainda, sabe? Nas estruturas. Mas tá começando, a gente vê algumas notícias otimistas, assim, né? Por exemplo, o MAN do Rio de Janeiro, que teve mulheres em cargos de liderança. Tem algumas coisas mudando. Porque a estrutura toda, né? Tipo, a curadoria é super. Além de ser uma coisa hierárquica, é uma coisa em que geralmente se tinha curadores homens, né? Sim. Em toda a área cultural. Assim, os marchands também. Perpassa, vai muito além, né? E em tudo, acho que no cinema também, no teatro, cinema, em tudo, assim. Mas nas é muito legal que produções. pessoas como você estão com esse tipo de projeto. Tipo, porque são mulheres jovens que também. Porque você também vai sofrer isso em alguma medida. Né? Por mais que você tenha o Pela Fresta, e por mais que você seja uma pessoa muito privilegiada de muitas formas. Com certeza. Você também vai sofrer isso, né? Porque isso é real, isso existe. Então. Sim. Eu acho muito importante, assim, tipo. Não tem como hoje a gente não dar esse olhar, sabe? Para as coisas. Tá bom.
Alguém quer fazer mais uma última pergunta para a gente encerrar ou podemos encerrar? Tô dando uma olhada aqui. Eu confesso que eu me perco às vezes nos comentários. Eu também. Quem entrou e saiu. Um monte de corações. Teve alguma que a gente não... Tô vendo aqui. Do box, eu vou olhar aqui no meu caderninho, mas acho que do box de perguntas foram todas. Foi tudo? Eu acho que sim. Tô dando uma olhada aqui também nos comentários que eu não vi nada. Fica essa adrenalina, né? Perguntaram se vai estar salva. Eu já falei que eu coloco no YouTube depois e eu salvo aqui também no meu perfil. Legal. Você falou, né, Ju, que essa coisa de se assumir artista é uma questão muito forte, assim, nas pessoas que você faz o acompanhamento, né? Muito. E eu vejo que são muito poucas famílias que veem com bons olhos. Então, na verdade, eu vejo que tem um passo anterior, que a pessoa, ela nem quer pensar em ter isso como uma opção, porque ela sabe que isso não é bem visto. Vai decepcionar e vai... Exatamente. Vai quebrar o que esperam dela. Eu vejo que é tido como uma certa falta de responsabilidade. Sabe, assim, eu já ouvi muito isso de cliente, tipo, que a família fala: eu também queria, você acha que eu não queria ser jogador de futebol? Sabe assim? Tipo, você quer ser artista? Eu também queria ser outras coisas da minha vida, sabe? Tipo, eu falo, gente, mas não tem nada a ver, né? Sim. E acho que assim, os tempos são outros também, né? É possível nesse momento. E às vezes precisa de coragem mesmo, de assumir, de falar, olha, desculpa, mas eu sou assim. Coragem e responsabilidade, né? Pra mim é importante isso, é o que dá sentido na minha vida, assim, né? E pode ser que eu não seja super bem sucedida financeiramente como uma advogada, mas eu ainda assim prefiro fazer essa escolha por mim, né? Gente, desculpa, minha gambiarra aqui não deu certo. Acho que a gente pode encerrar, então, falando isso. Que eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Realmente. Pode ser que você não seja tão bem sucedido financeiramente. Como que pode ser que sim ou pode ser que não, né? A gente nunca vai saber. Como que você daria uma resposta ou falaria sobre isso? Foram anos de conflitos internos, assim. E hoje, me conhecendo melhor e sabendo mais o que é importante para mim, né? Quais são minhas prioridades, o que me realiza, o que me faz feliz. Pode ser que eu não seja tão bem sucedida como eu seria num escritório, prestando um concurso público, mas mesmo assim eu faço essa escolha, sabe? E é só por mim. Porque pode ser que eu decepcione muitas pessoas, pode ser que... Eu não sei. Se eu tentar, eu nunca vou saber também, né? Se eu não tentar. Mas eu acho que é escolher isso, assim. E peitar essa escolha, né? Com coragem, com todas as inseguranças que vêm junto com isso. E pode ser que dê tudo errado, pode ser que dê tudo certo, mas é a única escolha que eu posso fazer sendo sincera comigo mesma, né? E eu acho que isso é o mais importante. O mais importante é você ser feliz com o que nos faz bem. Eu acho que o seu foi muito legal, Thaís, porque você é super organizada e responsável, né? Não, é verdade. Então, eu acho que fica uma coisa que eu acho que, de repente, acalma muito as pessoas que estão ao seu redor quando você toma essa decisão, quando você comunica essa decisão. Thalita, ótima escolha. É exatamente isso. É tipo, isso não tem a ver com você não ser responsável. Com você ser organizado e com você bancar as suas escolhas. E aí bancar é bancar literalmente. E pensar muito, né? Não foi uma coisa que eu tô decidindo da noite pro dia. Eu pensei muito sobre isso e pensei em várias formas, planos e caminhos. E
Acho que existem várias formas de você fazer dar certo, sabe? Pra mim, essa era uma coisa importante, essa organização, essa coisa É, bem pensada. eu acho que também para as pessoas que fizeram as perguntas antes querendo mais alternativas, que eu vi que tinha algumas pessoas nisso, assim, isso é a alternativa dela, né? Uhum, Não quer dizer que vai ser a melhor para você. Pode ser que sim. para você não dê para você se formar, trabalhar numa área que você não gosta. Pode ser que para você isso não seja viável. Isso está te fazendo mal também, de alguma forma. Você, né, não sei, se está num trabalho que você odeia, isso te consome, né? Eu acho que a gente tem que pensar no que vai realizar a gente mesmo, né? Que faz sentido ser verdadeiro com as suas escolhas, acreditar, né? Tipo, acreditar no seu trabalho. Pode ser que ninguém acredite, mas se faz sentido para você, acredita e põe no mundo, né? Acho que é melhor estar no mundo e, e você se vê ali no que você criou e tudo mais, do que ficar no ai, se um dia eu, né, pensar em ser artista. E aquilo que a gente falou, né? Do quando. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais recursos, quando eu. Não existe. Não existe, Não gente. existe um momento perfeito. Aí a gente pensa, ai, mas o país está em crise, ai, crise econômica, coronavírus. Gente, não vai ter um momento perfeito melhor. A gente tem que lidar com as coisas como elas são e encontrar os nossos meios, né, de fazer dar certo. Total. Então, para a gente encerrar, os melhores jeitos de te achar o seu arroba pessoal, né? Que é o de trabalho. Uhum. Quer deixar? Eu vou deixar aqui. É Thaís Bambosa, mas eu vou escrever É esse que aqui. Acho tá. o Pela Fresta, que é o meu projeto de arte e mulheres. Vou pôr meu e-mail também, não sei. Põe, acho legal. Fica Eu bonito. adoro e-mail, pode mandar e-mail. Vou escrever aqui. Quantos corações, Thaís? Ai, Quanto que bom. apoio, que máximo. E eu sou super tímida, hein, Ju? Te falei. E não foi tranquilo? Eu não te falei? Foi. Só veio coisa boa, não